E assim, né, falando justamente desses fatores de mudança, né, que vocês vão precisar fazer agora para esse próximo split, vocês... É inquestionável, assim, por mais que os vícios tenham acontecido, foi o que eu tava falando aqui até com o Weiser e o Bivoy estavam aqui. Chegar em finais consecutivamente não é para qualquer um, né? É um feito. É óbvio que a torcida quer o título, todo mundo vai querer o título, mas chegar em finais consecutivamente é uma coisa muito importante. Mas aí vem a pergunta, que aí é muito mais direcionada para o Ginquedo e para o Carioca, porque viveram esses momentos, que é, o que é que faltou? O que é que vocês acham que foi o elemento que não esteve presente nas finais, principalmente, que vocês não conseguiram atingir o título? Porque a gameplay estava lá, vocês lideraram o campeonato durante um tempo. Com certeza, em todos os campeonatos, eles tiveram algum ponto que eles eram o melhor. Exatamente. Na minha opinião, pelo menos. A gente falou, esse split, vocês são, eu fiz várias entrevistas com vocês, vocês, a frase era até, o melhor League of Legends do CBLOL atualmente. Então sempre tem algo, vocês sempre estão muito bem, mas falta alguma coisa. O que é que vocês acham que falta? Quer começar? O que você acha, Prodeu? A gente tirou ele dessa, né? Vou deixar ele falar. Essa aí eu tô livre. Essa eu tô liberado. Pode falar, era eu que tava faltando. Você quer começar ou eu começo? Pode mandar essa. Gênio. Tá livre. Cara, pra mim, todas as finais foram diferentes. Eu acho que não foi um motivo, como fala, igual. Acho que cada final teve sua razão ali. Falando da última em particular, eu senti que faltou essa agressividade na gente. Eu senti que a Loud tava muito mais confortável que a gente jogando. Então, essa agressividade que faltou foi... Tipo, igual o Diquedo falou, quando a gente tá atrás, a gente precisa tirar alguma play, a gente não pode só jogar o básico, que a gente depende muito do erro do oponente. E as outras finais acho que foram outras coisas, então não tem um fator comum. Então, o que a gente pode tirar disso é que a gente tem que melhorar só, tá ligado? Tipo, a gente tem que ser um time melhor, a gente tem que se entender melhor e saber jogar em momentos mais difíceis do jogo. Eu sei, Dinkas. Cara, eu concordo bastante com o Kaká nisso. Eu sinto que o segundo split do ano passado contra a Loud, eu acho que a gente não era melhor do que eles, simplesmente. Eu acho que eles eram um time mais forte, acho que eles ganhariam da gente mesmo em questão de nível, de conhecimento, tudo. O desse split se provaram melhor, então não tem como falar que não, mas foi uma situação diferente pra mim também. Eu sinto que faltava muito da gente ter um jogo mais fluido, tá ligado? Tipo, principalmente contra eles, eu acho que a gente não tinha um match muito bom. A gente sentia mais dificuldade em abusar dos momentos bons da gente. E naquela final específica, a gente tava dando muito espaço pra eles. Mesmo em situações que a gente deveria ter vantagem, a gente não tava crescendo tanto nesses momentos. Então, acho que esses foram pontos importantes para essa última final, que além de eu acho que a gente não ter tanto conhecimento sobre esses pontos, não ter trabalhado tanto nisso, também acho que a gente jogou abaixo do que a gente sabia jogar na época. Então, acho que isso juntou tudo e fez com que a gente tivesse um desempenho tão ruim. Inclusive tem um superchat aqui do Gabriel Amaro sobre esse tema, que ele fala o seguinte: por que na opinião de vocês essa line-up da Loud tem um matchup tão favorável contra a PEN? É uma coisa que é um papo até do cenário, assim, né? A gente ouviu muitas vezes essa frase ser falada. O matchup da Loud contra a PEN é bom. Vocês acham que isso é verdade, pra começar? E se acham que é verdade, por quê? De que responde aí, ele que falou que... Vocês estão no passo a passo, né? Primeiro o Weiser pro Bivoy, agora... Não, é um assunto difícil você falar de match, assim, porque... Cara, depende muito do meta, depende do jeito que você tá jogando, então... Difícil dizer, mas... Eu sentia dificuldade em jogar contra eles. Eu não sei dizer o motivo exato, mas eu sinto que o robô consegue ter impacto no jogo, independente do que aconteça com ele. Eu sinto parecido isso com o Team também. Eles conseguem criar coisa no jogo, independente do que esteja acontecendo, se eles estão bem na lane ou se eles estão mal. Então naquela final, por exemplo... no Ibira, eu sinto que eu tinha muita vantagem, acho que no segundo jogo, se eu não me engano, que eu tinha muita vantagem na lane, né, de Azir contra a Thalia, e independente disso, eles ainda conseguiram fazer uma play que voltou muito eles pro jogo no Herald, naquele momento, então eu lembro disso. Então eu sinto que eles, por alguma razão, eles conseguem criar conseguem fazer plays contra a gente, independente do momento deles no jogo. Não sei se isso tem a ver com o match, ou se tem a ver com a gente estar meio que despreparado ali no momento, ou ter jogado mal, enfim. Mas eu sinto que sim, eles conseguem jogar o jogo deles independente do que aconteça, assim. Jogar contra a Loud virou um big deal pra vocês? Ou não? Cara, eu acho que não, mano. A gente sente que, assim, jogar contra a Loud a gente sempre tem um gostinho a mais, né, mano? Acho que esse
se tem uma rivalidade é inevitável, mano. Não tem como a gente falar que não. Mas a gente sente que, mano, a gente performou mal na final, a gente performaria mal na final contra qualquer outro time, tá ligado? Se a gente jogasse daquele jeito, a gente não ganharia de nenhum time. A gente performou muito melhor, por exemplo, contra a Luz, contra a Red nos playoffs. E a gente performou até melhor contra a própria Loud na outra série que a gente teve contra eles. Ganharam? Né? Teve na Upper do ano passado e também na Upper desse ano. Então, não sinto que tem a ver com a Loud, tem mais a ver com a gente, com a nossa preparação e com o nosso momento ali na hora. Concordo. Então, pode elaborar se você quiser antes de falar. Eu não concordo com o professor, né? Responde você. Concordo com ele. Você também acha. Tá certo. embaixo. Olha, essa coisa de matchup, eu era uma das pessoas que falava, mas eu acho que tem muito a ver com a primeira derrota, porque a sensação que eu tenho de espectador, eu tava no Wild Rift totalmente longe, mas mesmo assim, eu vi que a primeira, vocês podem me corrigir, a primeira final contra eles veio, vocês não esperavam que fosse tão difícil. É a sensação que eu tenho de fora. E ficou uma coisa no ar muito estranha depois dessa final, e até pra esse split, pro anterior. Mas a parte que talvez é reconfortante pra quem torce pra PEN, isso é uma questão de histórico esportivo mesmo. Normalmente tem a mudança, a gente tem a mudança aqui no meio, né? Mas assim, efetivamente os times mudaram uma peça cada. A Loud mudou o tirador, vocês mudaram o suporte. Então, no fundo, é a mesma matchup repetindo a terceira vez no campeonato. E geralmente vai ficando mais fácil pra quem tá perdendo. Na terceira vez vai dar gente, então. Então, mas eu tô falando historicamente. Se você olha em esporte, tanto esporte ou esporte, geralmente você tem dois times que sempre chegam na final. Quanto mais vezes isso acontece, cada vez vai ficando um pouco mais fácil, porque teoricamente quem perde aprende muito mais. Dói muito, Sim. você revisa, como vocês falaram. Tinham conversas que já tiveram, com certeza motivadas pela final. Enquanto quem ganha tem que preocupar com a MSI, preocupa com outros adversários e não tem esse tempo de preparação. Então, por mais que óbvio, até no próprio documentário da PEN falavam, precisamos de mudar e tal, quando você perde, você sente isso, da mais da diretoria, eu acho que tem esse valor no aprendizado. E não é só porque eu entrei na PEN que eu tô falando isso não, tá? Tô falando de verdade, isso é uma história que eu tava pronto pra falar. Eu acho que tem muito a aprender com a derrota. Principalmente se você tá aberto a aprender como parece que vocês estão. Porque eu não esperava que eles fossem falar desse jeito aqui. Vocês foram bem francos. Sim, sim. O que aconteceu, que me surpreendeu bastante. Muita gente que desvia das perguntas. Vocês estão respondendo falando a true. E isso acho que é muito importante pro crescimento. Tô sempre aí, tipo, pra falar a verdade. Igual eu falei também, tipo, o sentimento foi muito diferente das finais. Então, a final do Ibira eu senti que a gente tava muito afobado, tava fazendo muita play sem setup, tava muito exagerado. E na última final eu senti que a gente tava muito relaxado, talvez até demais. A gente deu muito espaço pra eles que eles não mereciam. Tipo, alguns momentos a gente tinha que lutar mais, a gente tinha que ter aquela agressividade a mais. Então, eu achei que foi uma final que a gente tava mais tranquilo. Só que a gente acabou pecando em dar muito espaço pra Loud. E querendo ou não, eles são um time bom. Então, eles souberam abusar disso. Então, na próxima final que contra eles eles já achou meio termo. Agora que já achou meio termo, então. E lógico que tem uma mudança de meta muito grande vindo a caminho, né? sim, Isso muda sim, como sim, que sim. as coisas vão ser impactadas. É uma diferença da primeira para a segunda final, claramente foi como a Loud joga topside, que é uma doideira, é uma coisa meio única. E claramente, assim, não é tão fácil de fazer isso lá fora, né? Eu até comentei em live que eu tava assistindo com o pessoal que claramente os meninos da PEN estão assistindo isso. E estão vendo que não é tão fácil se safar de certas situações. Quando as tentativas de fazer isso lá fora são muito mais difíceis, porque, de novo, não só eles já têm o básico muito solidificado de como responder rápido às situações, mas também, agora vocês têm mais material. Bem mais. A gente não puniu muito esses momentos que a gente devia ter punido, tipo, algumas plays que são consideradas erradas, né, da parte deles. A gente não tava punindo, então às vezes não parecia que era tão problemático e fazia parecer que o jogo tava meio que eles estavam fazendo a coisa certa, mas talvez se a gente tivesse jogado melhor em alguns momentos, a gente podia ter tirado bastante proveito dessas situações, né? Não vou falar que são reassistindo a plays erradas. série a gente consegue ver, tipo, o que dá pra ter feito de melhor, né? Então... Sim. Você comentou um negócio de mudança, tipo, uma coisa que é importante é a gente saber que mudança não é necessariamente no jogador, necessariamente em alguma peça. Mudança é na cabeça, no jeito de trabalhar, na nossa semana de treino, na nossa... maneira como você vê o jogo. No jeito que a gente vê o jogo, o jeito que é o que a gente tá falando. A gente tá tentando ter uma mudança radical em relação ao nosso jogo, porque a gente sentia que a gente tava tendo um jogo muito parado. A gente ganhava de alguns, principalmente dos outros times do CBLOL tirando a Loud, que é um pouco mais forte. A gente ganhava com o básico, ganhava fazendo meio que
Feijão com arroz, que é muito importante, Sim. tá? Não é pro tipo, a gente não vai mais fazer o básico. Porque isso é importante, tem que ser É a feito. base, né? É a De base. tudo. Mas aí quando você chega pra jogar contra um time que também tem esse feijão com arroz bem feito, quem vai ganhar quem Botar uma quem farofa. botar, exatamente. Vai ganhar quem botar uma mistura. Então, é isso que a gente tá focando agora. E mudança não tem a ver só com jogador, não tem a ver só com coach, não tem a ver só com peça, tem a ver também com jeito de trabalho, enfim, tá mais tryhard do que tava no outro split, talvez pode ser importante. Acho que é mais isso. Então, acho que é legal então falar sobre pegar essa abordagem desse ponto, porque muito ficou circulando as conversas, as expectativas ao redor da mudança, porque acho que muito também devido ao hype que a própria PEN criou com o documentário, né? Sim. E o documentário termina com o Thomas falando we need to change, né? A gente precisa mudar, e aí ficou aquele, meu Deus, quem é que vai sair? Vai sair a PEN inteira. A planilha do Showtana tava Vai tudo trocar errado, os pô. 5 jogadores. Não, vai ficar só o Dinqueiro. Vai trocar não sei quem, não sei o que lá. E aí ficou nesse vai, não vai. E vocês acabaram optando por trocar a peça de suporte. Entrou o Pro Delta. Mas como você falou, é muito mais do que só a mudança de jogador. Com certeza. Então, acho que esse é um momento muito bom pra explicar para os penzetes, né? Para os tradicionais aí, o porquê da mudança do Damage. E não só a mudança do jogador. O que acarreta essas mudanças? O porquê da mudança? Qual é o rumo que vocês querem tomar agora? O que é que de fato mudou na equipe da PEN? E não só o Pro Delta que entrou no lugar do Damage. Essa é o Pro Delta responder, né? Essa aí pode ser, essa aí pode ser. Você fala bem, Prod. Não, mas não tem muito o que eu falar, pô. Isso aí deixa pros dois, o que mudou. Mas fala também o que é da sua visão, né? Também, Ah, deixa tá. eles falarem, mas também eu queria escutar um pouquinho do que você viu. Porque você acompanhou esse time, por mais que não tenha jogado, você viveu todos os sentimentos que a PEN viveu Talvez nesse eu ano, tenha né? vivido de forma mais intensa do que É. assistir dói, tá? Eu acho importante mudar assim, talvez uma peça assim para você ter uma perspectiva diferente. A gente passou muito tempo junto com aquela line-up, então mudar uma peça ali acho que poderia ser qualquer um de nós. Acabou que foi o Damage, mas eu não vejo ele como culpado ou algo assim. Eu acho que precisava mudar alguma coisa e foi o Damage. E então acho que isso vai trazer um jeito diferente pra gente de jogar, de ver o jogo. A gente vai aprender coisa com o Pro Delta, ele também vai aprender com a gente. E agora o que ele vai trazer pra gente, ele fala aí. Não, a coisa que, tipo, os fãs têm que entender, e todo mundo tem que entender, e não tem como negar, é que nós somos um time forte. Tá ligado? Sim, Eu ia falar inquestionavelmente. É Inquestionavelmente. questionável. Então, tipo, é difícil de você falar, pô, mano, tem que mudar. Tá, e vai mudar quem e pra Por quem, quem? tá ligado? É uma situação muito difícil, porque você fica em sexto, sétimo aí, é fácil você mudar, mano. Tira 3, bota umas um 3 abraço. lá e reza. Se Uhum. der bom, deu bom, tá ligado? Então você tá numa situação agora onde você não pode simplesmente sair descartando qualquer um, porque você vê um potencial, você vê um jeito na semana do cara, no jeito que o cara trabalha, no foco do cara, então é difícil de você falar, pô, esse cara é o culpado, esse Vocês cara é o chegaram em problema. 4 finais, pô. Vocês precisam de uma Então, sintonia fina, vocês não precisam de uma reformulação completa, também né? tem- Exatamente, por tipo- isso que as mudanças que a gente tem são sempre mudanças pequenas, mas é o que a gente falou, esse split, o que a gente tá focando mesmo é na mudança, no jeito que a gente vai trabalhar, no jeito que a gente vai Jogar. usar essa semana de treino, usar esses 3 meses de preparação pra se chegar, né, numa possível final novamente, tá mais pronto, mais preparado pra ganhar. Tipo, o pessoal queria mudar muita gente, né? Então, tipo, se você mudar todo mundo, você vai acabar perdendo o que você já tem. Querendo ou não, acho que a gente tem muita coisa junto, a gente aprendeu muita coisa, passou por muita coisa. E igual o Diquedo falou, a gente é um time forte, querendo ou não, nossa base é muito forte, a gente já se conhece. Então a gente precisa de uma mudança sim, mas eu não diria que trocar todo mundo, porque senão você ia perder todo o trabalho que foi Exato. feito, tá ligado? Durante 2 anos e eu acredito que falta um pouquinho pra gente ser o time que vai ser campeão e a gente tá em busca disso. E aí, Pro Delta, você entrando agora, o que é que você traz pra Um essa equipe pouquinho. da PEN? Pô, primeiramente falar um pouco sobre a minha visão de fora. Eu sinto que os principais pontos que, querendo ou não, a gente tá mudando, acho que é o que eles já comentaram, que é um pouco da agressividade, um pouco de como a gente leva a nossa semana de treino, como a gente... Até um pouco mais de treino, assim, tipo, como a gente tá levando toda a situação. Então, isso vai refletir dentro do jogo, o jeito que a gente vai jogar. E, querendo ou não, mudou eu pelo Damage. Acredito que eu consigo ajudar dentro do jogo, fora de jogo. Sinto que eu sou um jogador bem diferente dele. Seja, tipo, sei lá, o T-Game, o jeito que eu sou, tipo, minha personalidade. Dentro de jogo, tanto os bonecos que eu jogo, o jeito que eu jogo. Então, se a gente conseguir se alinhar bem e continuar treinando bem, acredito que, tipo, querendo ou não, esse pouco que falta, acredito que eu vou conseguir ajudar e chegar nesse título.